Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Gabriel Jesus, né? Como eu falei no vídeo do Martial, eu não acompanhei os jogos desse meio de semana, nada, né? Porque eu tô viajando, mas assisti os highlights. E como ele abriu o placar no jogo contra o Real Madrid, na grande vitória do Manchester City pra cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu, me deu um ótimo gancho pra falar sobre ele, que eu já queria falar há muito tempo, né? Que a carreira, né? As temporadas, né? A carreira é carreira, né? Pode-se dizer assim. Aliás, carreira não, a passagem, o termo melhor. A passagem do Gabriel Jesus no Manchester City até aqui, né? Se a gente for falar de números, assim, os números do Gabriel Jesus no Manchester City são muito bons, né? A média dele é muito boa. Claro, se a gente for querer, assim, se a gente for falar só de números, não tem o que discutir. Eu vou parecer um maluco aqui discutindo com o inevitável, né? Com a ciência, né? Com os números. Não se discute com números num primeiro momento. Agora, se você vai dar um olhar mais cuidadoso, a gente pode colocar esses números num contexto e analisar isso num contexto. Eu acho que isso tem que se fazer, e poucas vezes as pessoas fazem isso quando vão falar de alguns jogadores, né? Esquecem completamente o contexto em que o jogador está inserido e simplesmente analisam os números. E analisar um número é muito fácil, é muito confortável fazer isso. Você pega na internet, bota lá, Gabriel Jesus, numbers for Manchester City. Aí você vai achar. Isso é muito pouco, na minha opinião, pelo menos. Você sempre tem que analisar o contexto das coisas, senão ficam coisas muito superficiais. Óbvio que os números, se você for pensar dessa forma, os números eles explicam mais qualquer coisa, porque eles são preto no branco. Só que mesmo os números estão atrelados a um contexto. E é isso que eu quero comentar um pouquinho aqui. Obviamente, esse é o meu olhar, né, de alguém que acompanha a Premier League, de alguém que acompanha o Gabriel Jesus, né, desde o primeiro momento que ele pisou no gramado na Premier League. Então, obviamente, você pode ter uma opinião contrária, pelo amor de Deus, não sou o dono da verdade. Mas enfim, esse aqui é o meu olhar, tá? Bom, o Gabriel Jesus já está há 3 anos no Manchester City. Os números dele, como eu falei, são bons, né? Mas assim, eu acho que a principal questão em relação ao Gabriel Jesus era a falta de capacidade dele em conseguir competir com o Agüero. A questão ele chega no Manchester City para ser uma das joias, né? O novo Neymar, digamos assim, né? Todo mundo tá buscando agora pro novo Neymar, o que eu acho bizarro isso. O Neymar é um talento natural que surgiu e surge pontualmente. Talentos como o do Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo são caras que surgem, é difícil, porque eles são jogadores de exceção. Não é sempre que vai surgir o Neymar, né? Essa é a minha opinião, mas enfim. Ele surge nesse sentido. Ele vai ser... ele não surge para ser o novo Neymar, né? Mas ele chega ao Manchester City com esse status. Um jogador, uma joia brasileira que pode ser lapidada e eventualmente se tornar um grande ídolo do Manchester City, um principal atacante. Já se passaram 3 anos e o Gabriel Jesus não faz nem sombra ao Agüero. Isso não é demérito. O Agüero, na minha opinião, é um dos maiores jogadores da história da Premier League. Na minha opinião, ele, assim... se ele se tornar o segundo maior artilheiro, porque eu acho que o primeiro vai ser um pouco complicado, né, pro Agüero, que tem mais de 100 gols aí pela frente, mas o segundo maior artilheiro eu acho que ele consegue. Se ele chegar a ser segundo, ele, na minha opinião, vai se tornar talvez o principal jogador da história da Premier League, né? O maior jogador da história da Premier League, questão de títulos, regularidade em alto nível, números, jogando num time dominante em praticamente todas as temporadas em que ele esteve lá, tá? Mas enfim, fechando esse parênteses do Agüero, o Gabriel Jesus em nenhum momento conseguiu ser esse cara para incomodar o Agüero. Conseguiu ser esse cara para fazer sombras ao grande atacante argentino do Manchester City. E esse que é o problema, né? A questão é que ele foi contratado justamente para isso. E não ele conseguiu convencer nesse sentido. Mas os números são bons. Bom, se a gente for analisar o contexto, o Gabriel Jesus ele joga num time que nos últimos 3 anos foi absoluto, completamente absoluto na Inglaterra, né? Os números do Manchester City das últimas 2 temporadas, principalmente, 17, 18, 18, 19, né? Sem contar com agora 19, 20, por mais que 19, 20 seja o melhor ataque da Premier League, os números são algo surreal. É muito grande. O Manchester City é um time com o melhor ataque da Inglaterra nos últimos 5 anos. É o time que mais fez gols na Inglaterra nos últimos 5 anos. E se você tem um atacante que joga regularmente, né, que entra regularmente nos jogos, é natural que se ele não for um jogador horroroso, que ele não é um jogador competitivo, talvez não seja competitivo no Manchester City, né, nesse nível de Manchester City. Então assim, se você tem um jogador que é minimamente competitivo e esforçado, isso ninguém discute isso com o Gabriel Jesus, né, um jogador que compreende muito bem a função tática dentro de campo, um funcionamento coletivo, né, o famoso jogar sem a bola, né, o Gabriel Jesus faz muito bem isso. Talvez seja o principal exemplo de jogador que joga sem a bola no momento defensivo, talvez atacante, né, do futebol mundial, por assim dizer, né? Realmente ele é muito intenso sem bola, até o Guardiola falou isso, né? Então se você tem um cara que é meramente competitivo nesse sentido, jogando num time com um ataque absurdo, um time que tem peças o suficiente para fazerem com que todos os jogadores rendam o máximo possível, é natural que a sua média de gols aumente, que a sua média de gols seja alta. E ele fez por merecer nesse sentido. Ele, quando entra,
via de regra, ele tem bons números. A questão é que só bons números nesse sentido não basta, porque em diversos momentos o Gabriel Jesus não conseguiu ser o cara decisivo que se esperava, né? Em vários momentos ele tinha a chance de ser o atacante principal da equipe e não conseguia aproveitar, não conseguia ser decisivo nos jogos. E essa que era a questão, né? Você ter o Gabriel Jesus para fazer o terceiro, o quarto gol de um 5-6-0 é muito pouco. Assim, o Gabriel Jesus ele é pensado como um cara que é para ser decisivo, como um cara que é para ocupar essa camisa 9 do Manchester City depois que o Agüero se aposentar. E é bom ver que nessa temporada, pelo menos, isso vem acontecendo de forma mais constante em jogos mais importantes. Isso já tinha acontecido, claro, em outras temporadas, só que em momentos pontuais. E nessa temporada, principalmente nesses últimos 2 meses, isso vem acontecendo mais, né? Então tem os jogos contra o Burnley, né? Teve o jogo contra o Leicester agora, que ele decidiu. Teve o jogo contra o Real Madrid no meio de semana, teve o jogo contra o Everton, né, o primeiro jogo de 2020, né? Então é bom ver nesses últimos 2 meses e meio, né, desde o início de dezembro, o Gabriel Jesus vem sendo mais importante nesses jogos, apesar de em alguns outros jogos ele ter decepcionado, né? Alguns jogos fizeram falta, outros não. Por exemplo, o jogo contra o West Ham no meio de semana não fez falta, mas ele perdeu 2 grandes oportunidades de abrir o placar e de ampliar o placar num jogo que o Manchester City poderia ter feito 4-5-0, né? Aquele jogo contra o Newcastle, por exemplo, né, já lá no final de novembro. Novamente, ele teve a oportunidade de fazer 2 gols para virar aquele jogo terminou 2-2, poderia ter sido 3-2 para o Manchester City ou 4-2, o Gabriel Jesus não aproveitou as oportunidades, né? Então assim, em alguns momentos ele ainda não consegue ser um jogador decisivo como o Agüero é. Jogo contra o Aston Villa, por exemplo, onde ele joga aberto, né? E isso também foi outra discussão em relação ao Gabriel Jesus. Onde é que ele rende mais? Aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito ou jogando por dentro? No Palmeiras ele rendeu muito jogando pelo lado esquerdo. No Manchester City ele ainda não rendeu bem jogando pelo lado esquerdo. Curiosamente ele vem rendendo melhor jogando pelo lado direito, né? Da forma que ele rendeu quando estava na Copa América. Ele jogou muito bem jogando ali aberto pelo lado direito, não pelo lado esquerdo como um ponto pela esquerda, função que ele ocupou poucas vezes nessa temporada, né? Eu me lembro agora daquele jogo contra o Villa, em que ele inclusive faz gol, mas é o gol novamente o 3-0, 4-0, gols que são menos importantes, né? Aquele gol que o Agüero bate recorde, e o jogo contra o Southampton na Copa da Liga. Foi quando ele jogou aberto pela esquerda. Curiosamente, no jogo contra o Leicester, ele jogou aberto pela direita. E tem algum outro jogo que agora não me lembro, ele foi bem jogando aberto pela direita, né? Então, só para sintetizar e finalizar o vídeo, a minha questão com o Gabriel Jesus é essa, né? Os números são muito bons, levando em consideração que ele joga num time avassalador nos últimos 3 anos, a melhor período do Manchester City, talvez, nessa última década, o melhor período de um time inglês nessa última década, talvez seja esse Manchester City dos últimos 3 anos, falando especificamente no contexto inglês, no contexto do México, mas quando ele tinha que decidir em jogos onde ele era o principal responsável, em diversos momentos ele não foi capaz, ele pecou nesse sentido. E é bom ver nesses últimos 2 meses e meio ele sendo mais protagonista, fazendo mais gol de 1-0, gol para virar, gol que abre o placar, gol que empata jogo difícil, que isso que ele precisa fazer, isso que ele tem que mostrar mais. E nesses últimos 2 meses e meio ele vem fazendo. E isso é muito bom, claro, né? Então, essa aqui é a minha opinião, deixa aí seu comentário aí embaixo, tá? É isso, espero que tenham gostado.